Moisés é um outro personagem que também não tem nenhuma evidência de que ele tenha existido. O Êxodo, de maneira geral. Isso é um detalhe interessante, essa história vale a pena contar. Quando a gente pensa em Êxodo e a gente pensa em Moisés, a gente pensa as duas narrativas como sendo uma só, casadas. Só que os textos mais antigos da Bíblia hebraica, ou do Antigo Testamento, como é mais conhecido, eles começam, na verdade, pela literatura profética, que está situada ali por volta do século VII, século VIII, mais ou menos, que é um dos textos mais antigos, é o texto de Amós. E o texto de Amós, ele traz primeiro as narrativas, né, do Êxodo, mas sem Moisés. Então o Êxodo vem na frente do Moisés. Depois o Moisés é agregado. Tem um pesquisador, um historiador brasileiro, o Tiago Pacheco, que ele inclusive aponta que o Moisés seria, na verdade, uma colcha de retalhos. Ou seja, várias tradições, inclusive narrativas fantásticas, criadas, que vão constituindo o Moisés, dentro da própria literatura, dentro das próprias crenças desse antigo Israel. Uma delas seria a Débora, de Juízes. Então, veja que detalhe interessante. Quando você pega em Juízes, você vê que tem uma personagem, Débora, lá, chamada, né, com esse nome, e que está ligada, ela é uma figura importante, tribal. Se você comparar, né, o Pacheco demonstrou isso, que se você comparar as características da Débora com Moisés, elas são as mesmas. E a Débora, enquanto narrativa mítica, é anterior ao próprio Moisés. Então, esse seria um exemplo. Um outro cientista da religião agora, que é o Rogério Lima de Moura, ele também tem um livro muito interessante que já mostra como que o mito de Moisés foi fabricado a partir de contatos, de interações culturais com outras sociedades. E aí ele fala do Sargão II, que é um rei, um monarca, né, da região ali da Arcádia, e esse monarca tem, curiosamente, a mesma narrativa de nascimento que a de Moisés, sendo que ele é anterior ao próprio Moisés. Então, isso tudo foi agregado paulatinamente. É como se a gente estivesse pegando essa narrativa no final. Então, você lê o Moisés já com a narrativa de nascimento miraculoso, você pega o Êxodo, só que, por exemplo, o confronto também com a serpente de bronze, que também é atribuída a Moisés. Isso é uma narrativa independente que foi agregada depois. Então, é uma costura mesmo, uma coxa de retalhos que constitui esse Moisés. Por quê? O Moisés vai ser uma figura importante em diferentes momentos para a centralização de culto, para reforçar o poder dos sacerdotes, da elite sacerdotal, para reforçar essa centralização dentro do culto ligado a Jerusalém. Por quê? Você tem que lembrar que se você está falando de um culto centralizado, é porque ele não começa centralizado, ele começa descentralizado. Certo. E aí a importância também com a arqueologia, porque a gente vai vendo a partir de outras fontes, de evidências materiais, que o culto a Yahvé, ele nunca foi centralizado, mesmo tendo todo um discurso que reforça essa ideia de centralização dentro de Jerusalém. Mas você tem outros centros de adoração, como a Samaria, você tem, né, no Monte Gerizim, você tem, por exemplo, também na região ali do Egito. Então, há uma descentralização. Então, como é que eu vou dizer que os outros cultos são ilegítimos, são errados? Eu vou usar um personagem que foi trabalhado de geração em geração no transcurso do tempo, como uma forma de dizer, ó, só esse culto aqui está certo.